O governo de Donald Trump se encontra cada vez mais numa aparente loucura total. Recentemente, Donald Trump esteve na Europa fazendo 3 visitas à União Europeia, à OTAN e ao presidente russo Vladimir Putin, onde nós vimos uma política totalmente errática, que basicamente leva ao aumento das contradições com os aliados tradicionais, a Europa, ao aumento da proximidade com a Rússia, que se encontra no foco de uma campanha implementada pela extrema-direita norte-americana e a direita europeia, e tudo isso com um pano de fundo entre idas e voltas. No mesmo sentido, se encontra a campanha do governo Trump no Oriente Médio, a aproximação com a Coreia do Norte e o início da guerra econômica financeira em larga escala com a China. Bom, em primeiro lugar, vamos dar alguns detalhes sobre isso que acabamos de mencionar. A cúpula da União Europeia, basicamente, mais do que a cúpula da União Europeia, foi a visita que ele faz à Inglaterra, o que mais impacta. Basicamente, o que ele estava propondo era uma política de choque do Brexit contra a União Europeia, que é a política reivindicada pela extrema-direita, tanto assim que os dois principais ministros envolvidos na negociação do Brexit, Boris Johnson, ministro das Relações Exteriores, e Davis, o ministro do Brexit, boicotaram o governo de Theresa May, portanto, o governo Theresa May acabou, e Donald Trump veio para reforçar essa política, pedindo um choque maior contra a União Europeia. Para Donald Trump seria um governo, a política da União Europeia seria uma política extremamente fraca. Em segundo lugar, tivemos a participação de Donald Trump na cúpula da OTAN, onde basicamente ele tentou forçar o aumento do investimento em gastos militares, isso quer dizer em armas, de até 2% do PIB. Nesse momento, a Alemanha, o gasto da Alemanha oscila entre 7% e 9%, 0,7% e 0,9%. Os norte-americanos querem que sejam 2%, e obviamente compras de armas norte-americanas em primeiro lugar. Eles querem que a União Europeia abandone a ideia de ter uma força militar independente e continuem investindo na OTAN, controlada pelos norte-americanos. Eles também querem aumentar as tropas na Europa, bancadas pelos europeus, e também querem aumentar os gastos no chamado escudo de mísseis nucleares contra o perigo da União Soviética, da Rússia. Então, nesse sentido, o que nós temos é uma política que, se nós pegamos o comum denominador, é basicamente uma política que está a serviço da queda da contenção dos lucros dos monopólios imperialistas norte-americanos. Nesse sentido, se envolve também a guerra das tarifas contra a Europa, onde o aumento das tarifas não aconteceu somente contra a China, sino também contra a Europa. Preços do aço, aumento das tarifas nos automóveis e outros. Essa política está levando à implosão da Frente Única Interimperialista que tinha se formado após a Segunda Guerra Mundial pela primeira vez em 70 anos. E nesse contexto, também entra a questão da guerra de tarifas contra a China. Nós temos que os Estados Unidos colocaram tarifas em 50 bilhões de dólares equivalentes em produtos chineses, ao qual os chineses retaliaram com
tarifas em 35 bilhões diretos, mais 15 bilhões indiretos. E os Estados Unidos agora estão preparando impostos aumentados de 0 para 10, quase 0 para 10%, em 200 bilhões. Também isso aí se encontra no centro da disputa mundial, que é como a China tem que ser enquadrada, ser incorporada ao sistema imperialista mundial, que é o controle da especulação financeira, basicamente. E temos duas políticas principais: a política da própria burocracia burguesa chinesa, que quer fazer isso da mão do regime bonapartista de Xi Jinping, e a política do imperialismo, que é uma política que quer fazer isso em cima da chamada democracia neoliberal, entregando absolutamente tudo, inclusive as empresas de tecnologia estatais, etc., para as chamadas multinacionais. E, ao mesmo tempo, acabando com essas políticas dos chineses que tentam transformar a China de uma potência regional numa potência imperialista, como, por exemplo, o novo caminho da seda, que seria a aceleração do envio de mercadorias para a Europa por meio de vias rápidas, vias terrestres, por meio do uso basicamente do trem-bala, e vias marítimas. E, nesse contexto, uma política parecida também está colocada para a Rússia, como enquadrar a Rússia no sistema imperialista mundial de uma maneira mais contundente. Obviamente que a Rússia, comparada com a China, é uma potência muito mais fraca, embora que no âmbito militar seja uma potência mais forte, mas economicamente como um todo, uma potência mais fraca. Nesse contexto, o que tem a ver a aproximação de Trump, que gerou muita polêmica de outros setores da direita norte-americana, com o presidente russo Vladimir Putin? Basicamente, o que nós temos aqui, e esse é um ponto fundamental, são as eleições do meio período nos Estados Unidos, que vão acontecer agora em novembro. O problema é que Donald Trump se encontra sofrendo um ataque da direita tradicional e que pode levar a um impeachment do Donald Trump. Então, ele está tentando fazer uma série de manobras, Putin, Oriente Médio e outros, Coreia do Norte, etc., para passar a imagem de um presidente forte, de um presidente que ainda mantém um certo controle em cima dos ataques que lhe estão sendo deferidos pelo Partido Democrata e outros setores, inclusive do Partido Republicano, da direita dos Estados Unidos. E, nesse sentido, o que nós vemos é que o que ele tentou fazer com o Putin é tentar dar uma certa amostra de estadista. E, obviamente, ao mesmo tempo, tentar chegar a alguns acordos, alguns importantes e outros secundários, como, por exemplo, estabilizar o Oriente Médio, onde essa política dos Estados Unidos se soma à ação direta dos Estados Unidos no Oriente Médio, como, por exemplo, em primeiro lugar, estabilizar a Síria, que implicaria forçar a Rússia para que force a retirada das tropas do Hezbollah, a milícia libanesa, e dos assessores iranianos, da Guarda Civil iraniana, e que deixe a fronteira com Israel tranquila, principalmente que não ameace as colinas do Golã, que é uma parte do norte ocupada pelos sionistas israelenses, no norte do Israel, e que foi tomada da Síria na guerra de 1967. E, no geral, se trata de uma política para controlar a estabilidade da região, que a Rússia já está fazendo isso em aliança com Netanyahu em Israel e com a própria monarquia saudita, apesar dos acordos que mantém com o Irã, com Bashar al-Assad na Síria e com os chineses. A Rússia faz parte do bloco que se forma a partir da crise de 2008, por conta da crise do imperialismo,
para procurar um mundo multilateral, com menos controle do imperialismo. Mas ela também não pode se entregar de bandeja nesses acordos com a reação do Oriente Médio e com o imperialismo. Se trata de uma política propriamente capitalista, que é basicamente garantizar os lucros a qualquer custo. E a política de Donald Trump ela é repetida de maneira errática, com esse vai e volta, diz uma coisa, depois diz outra diz que Vladimir Putin não, o presidente russo, junto com o aparato do Estado russo, não intervieram nas eleições de 2016 nos Estados Unidos. Depois, em cima da pressão da direita, volta atrás e diz que sim, etc. E essa política, que é errática, devemos só levar em conta uma questão muito importante. Não é uma política específica de Donald Trump. É uma política do imperialismo que, devido à crise, vai e volta. Porque o governo Donald Trump não é mais o governo de Donald Trump. É um governo totalmente errático. Um governo que foi colocado em pé por setores do imperialismo norte-americano, em cima de fraude eleitoral, conforme nós já avaliamos, em cima de urnas eletrônicas, etc., e que foi totalmente esvaziado. A cúpula que formava o núcleo de Trump, a começar por Steve Bannon, conforme já temos falado muitas vezes, que foi o grande estrategista da vitória de Trump, está totalmente fora. O governo de Trump, nesse momento, se encontra controlado pelos chamados neoconservadores, que é uma troika de generais e uma extrema-direita recalcitrante. Como, por exemplo, um exemplo seria Paul Bolson, que é um assessor de segurança nacional, o mais importante deles, que já foi um dos que empurrou os Estados Unidos, o governo de George Bush Jr., à guerra do Iraque em 2003. Isso que é o governo Trump. Esse erratismo todo, tudo bem, é uma margem que ainda tem de firulas para ele mesmo tentar enfrentar essas eleições de novembro e ele mesmo tentar se salvar do impeachment. Ao mesmo tempo, tudo isso adereçado com as contradições com a União Europeia, com a China, etc., onde ele tenta fazer o que todos tentam, tentar dividir e tentar buscar novas alianças. Essa situação como um todo, errática, situação de alta crise, revela que os governos colocados nas principais potências no mundo hoje são todos governos de crise. Todos governos que avançam em cima de uma política extraparlamentar, rumo à imposição de governos abertamente bonapartistas, e os que existem hoje já têm altíssimos rasgos bonapartistas. O governo Putin e o governo Xi Jinping na China são governos abertamente bonapartistas. O governo de Putin, o governo de Trump, o governo de Macron, são governos com alto conteúdo extraparlamentar. E essa crise como um todo, crise política, reflete o aprofundamento da crise política no mundo, que aperta o Brasil e a América Latina, porque o imperialismo norte-americano, como está em crise em todo que lugar, ele tenta apertar cada vez mais o lugar onde mantém um controle mais perto e mais truculento. É exatamente por isso que a crise política no Brasil aumenta, em cima de um aperto da direita. Para o próximo período, está colocado o aprofundamento ainda maior da crise capitalista mundial, da crise econômica, levando a aumento da crise social e política. Não há nenhuma política alternativa que tenha sido elaborado ao neoliberalismo após a crise de 2008. E tudo o que levou ao colapso de 2008 está colocado em pé de maneira muito mais forte, e principalmente na América Latina e no Brasil. Para o próximo período, nós vamos esperar um grande colapso capitalista mundial. Isso deve levar à movimentação dos
do grande peso pesado que se encontra semi-paralisado nos últimos 30 anos, que é a classe operária mundial. Nós devemos esperar para o próximo período grandes movimentações populares, a mobilização da classe operária e, em contrapartida, a entrada em cena de maneira mais aberta do fascismo, dos golpes militares abertamente fascistas ou semifascistas. Em resumo, para o próximo período está colocado o confronto aberto nos dois polos sociais principais da sociedade capitalista, que é um enfrentamento aberto entre a burguesia e a classe operária mundial.